Está começando agora mais um programa Análise Direta, que é transmitido para o Brasil e mais 190 países pelo canal HIT Notícias. E você sabia que as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte no Brasil? Pois é, a estimativa é que por ano 380 mil pacientes percam a vida por esse motivo. Quem vai falar sobre esse assunto é o médico cardiologista Silvio Jupato. Ele é o nosso convidado de hoje. Doutor, durante a pandemia, muitos procedimentos médicos têm sido afetados. Pessoas com medo de frequentar ambientes hospitalares acabaram deixando de continuar, né, alguns tratamentos. Qual foi o impacto na sua área específica, na cardiologia? Olha, Kleber, esse foi um fenômeno mundial que a gente ainda está vivendo, que as pessoas, a orientação sempre foi para que as pessoas ficassem em casa, evitassem sair às ruas em momentos desnecessários, de forma desnecessária. Houve uma confusão, que as pessoas acharam que era para abandonar, inclusive, os seus tratamentos médicos. E não foi exatamente isso que foi solicitado. O que foi pedido é para que as pessoas tivessem bom senso, evitassem sair às ruas, evitar aglomerações. Ainda a gente pede isso, né, para que as pessoas evitem aglomerações, evitem frequentar ambientes onde você tenha muitas pessoas e que não seja necessária a sua presença ali. Mas não ir ao serviço médico quando você tem um agravo de saúde, isso é muito ruim. E quando a gente fala de coração, muitas vezes você não tem muito tempo para esperar, você não tem tempo a perder. E isso impactou num aumento do número de mortes domiciliares bastante grande na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, aumentos significativos, na faixa de 50%, 80%. Porque o coração, ele não dá muita chance para você, né? É diferente de uma infecção que você tem até alguns dias para, de repente, procurar assistência médica. O coração, não. O infarto, que é a principal doença do coração, que mais mata, né, no mundo todo, ela não dá tempo, você tem algumas horas. E na Unicamp, por exemplo, nós constatamos nos meses de março e abril uma queda de 75% no número de pessoas que procuravam o serviço por conta do infarto. Isso é um impacto muito grande. O que aconteceu com essas pessoas, não sabemos. Elas, provavelmente, algumas faleceram em suas residências, outras chegaram em outros serviços já em fase tardia do infarto, quando já não tem mais muita coisa para fazer. Tá? Com isso, nós começamos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, nós médicos, passamos a difundir na mídia a importância das pessoas procurarem a assistência médica sempre que necessário. E então agora começa a voltar à normalidade o número de pessoas que nos procuram com infarto. Mas foi um impacto bastante grande, Kleber. Você falou desse impacto e realmente os números confirmam isso. Como o senhor falou, as mortes domiciliares por problemas cardíacos, o dado da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia é um aumento de 50%. Por outro lado, as mortes por infarto e AVC tiveram uma redução de 12%. Mas esses números motivaram uma campanha entre os médicos, né? Queria que o senhor comentasse esses números, o que tem por trás desses números e a relação deles com a pandemia. Bom, então, veja, se a gente pudesse comemorar, né, de fato, uma redução de 12% no número de infartos e AVC, seria uma coisa muito boa. Significaria o quê? Que a nossa prevenção está tão boa que as pessoas não estariam infartando mais. Né? Esse é o nosso sonho de consumo, é o sonho de consumo do cardiologista. É conseguir uma prevenção tão efetiva que as pessoas não infartem mais, que as pessoas não tenham mais AVC. Mas isso não é a realidade. Infelizmente, esses números refletem que justamente aquele aumento no número de mortes domiciliares.
Essas pessoas infartaram e ficaram em casa. Tiveram um AVC e ficaram em casa. Muitas delas faleceram no seu ambiente hospitalar. Outras procuraram outros serviços já na fase tardia, que é quando já não tem muita coisa que a gente pode fazer, a não ser manter o tratamento clínico. Essas pessoas vão carregar sequelas. Elas não faleceram, seja do derrame, seja do infarto, mas elas vão carregar com elas as sequelas desse impacto, desse evento cardiovascular, ou sequela neurológica, motora, ou sequela no coração que vai evoluir para uma insuficiência cardíaca, que isso vai trazer limitação física para essa pessoa. Essa pessoa não vai ter mais a capacidade de executar as mesmas tarefas físicas que ela executava antes. E isso vai impactar também em aumento de custo, porque ela vai ter que tomar mais medicamentos. Então, é um impacto muito ruim. Quando essas doenças, quando não matam, elas trazem custos sociais muito grandes, né? Porque as pessoas ficam desabilitadas por causa do derrame, ou ficam desabilitadas fisicamente para executar tarefas que exigem esforço físico, porque o coração não tem mais a mesma força para manter a demanda de oxigênio do organismo. Agora, doutor, apesar de muitos setores e muitas atividades estarem voltando ao normal, nós ainda estamos vivendo uma pandemia. E é importante ressaltar, dentro dessa linha de preocupação que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia vem adotando, incentivando as pessoas a continuarem o tratamento, que protocolos de segurança foram adotados. Então, eu queria que o senhor comentasse, até a título de orientação para as pessoas, esses protocolos e a eficiência deles para minimizar os riscos. Certo, Kleber. Olha, essa pergunta talvez seja a mais importante da nossa conversa. Pelo seguinte, nós ainda vivemos a pandemia. Apesar de algumas autoridades tentarem confundir a cabeça das pessoas com informações não adequadas, apesar das pessoas acharem que tudo está ficando bem, que está tudo normal, não está tudo normal. Nós vivemos, sim, um momento de redução do número de casos, ou, se não é uma redução, uma estabilidade. Porém, nós estamos vendo pelos meios de comunicação que a nossa média de casos e de mortes não diminui. Nós estamos num platô extremamente desconfortável. Nós ainda estamos com 400, 800 mortes por dia, 30 mil casos, novos casos por dia. Isso não é normal, gente. Nós estamos ainda em meio à pandemia. Nós não estamos no meio, no olho do furacão, mas nós estamos vivendo os efeitos desse furacão. E o que é que nós devemos fazer? Bom senso. Basicamente isso. Se as pessoas tiverem bom senso, as coisas vão ser muito mais fáceis. E o que é o bom senso? É não sair de casa desnecessariamente. Se sair de casa, tem que usar máscara. Isso é fundamental, porque se eu estou contaminado, mas estou assintomático, eu estou eliminando partículas do vírus. Se eu estiver com a máscara, eu vou evitar contaminar uma outra pessoa. Se a outra pessoa estiver de máscaras, a chance de nós trocarmos partículas virais é muito pequena. E nós temos que pensar isso em números populacionais, não é em uma e duas pessoas, mas em números populacionais. Aquelas cenas de aglomeração nos bares, cenas de aglomeração nas praias, isso não é racional, isso não faz parte, não pode fazer parte de um ser que se diz racional. Isso não é ser racional. O racional é aguardar, é esperar essa pandemia passar e se proteger. Temos que sair de casa para trabalhar, temos que sair de casa para comprar alimentos, temos que sair de casa para fazer atividade física, temos que sair de casa para visitar os nossos familiares, mas temos que usar máscaras. E se não for necessário fazer nada disso, não precisa sair de casa. Então, a regra, a orientação, fique em casa, ela continua valendo, mas caso você saia, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool, continua sendo fundamental para a gente frear essa pandemia, frear a circulação do vírus
que ainda está presente entre nós. E nós não sabemos, apesar, eu acho que é uma coisa importante, Kleber, que a gente vê que dentre as autoridades, fulano pegou, Beltrano pegou, está com Covid e nada acontece. Isso passa para a população que, olha, tá vendo, não acontece nada. O fato é que a grande maioria das pessoas que se contaminarem com o coronavírus ou não vão ter nada, ou vão ter uma forma leve. Mas 15% dessas pessoas, das pessoas contaminadas, vão desenvolver a forma moderada. E 5% vai desenvolver a forma grave. Eu não sei em que grupo eu vou estar. Você não sabe em que grupo você vai estar. Então, não dê chance para o azar. Se você tem uma chance de cair no grupo grave, isso já basta para você se preocupar e se proteger. Agora, pelo que você tem percebido no comportamento dos seus pacientes, qual que é o legado que o senhor acha que essa pandemia vai deixar, especialmente para o tratamento de doenças cardíacas, já que a população talvez nunca tenha se preocupado tanto em buscar informações científicas e até se inteirar sobre tratamentos de saúde, forçadamente, por essa situação de exceção. Mas o que esse momento pode deixar de legado para o tratamento das doenças cardíacas? Kleber, eu acho isso é bem legal. Eu acho que nós, como você disse, eu acho que nossa população, não só no Brasil, no mundo inteiro, nunca se aproximou tanto o público leigo da informação científica. Eu acho que essa oportunidade da gente aproximar esses dois grupos está sendo uma experiência muito importante. Porque as pessoas, o mundo leigo, olha a ciência como algo inatangível, como algo que eu sou incapaz de entender. Por outro lado, o meio acadêmico passou a enxergar que o seguinte, não adianta eu falar em linguagem rebuscada, não adianta eu me distanciar do meu público-alvo, eu não posso ficar no Olimpo do conhecimento científico e não levar para as pessoas a tradução dessas informações que eu tenho. Então, o papel da ciência agora, ela está sendo de traduzir para as pessoas o conhecimento científico. E o que significa isso? É transformar o nosso conhecimento numa linguagem fácil, simples de entender, para que a gente possa cativar as pessoas sobre a importância da ciência, a importância do governo investir em pesquisa. Uma sociedade só vira uma civilização, e quando eu falo civilização, eu falo em grupo social capaz de produzir as suas próprias coisas, as suas próprias ferramentas, o seu próprio jeito de ser e de viver. Enquanto nós não tivermos esta independência de produzir as nossas ferramentas, transformar o nosso conhecimento científico em um produto final, acabado, que traga valor agregado para a nossa sociedade, nós vamos ser sempre dependentes das sociedades mais desenvolvidas. E eu acho que esse momento está sendo muito importante. As pessoas estão percebendo que o mundo científico, que a ciência não é algo à parte. A ciência faz parte do dia a dia dela. Tudo que nós fazemos tem ciência, e a ciência é importante. Nós não podemos desprezar o valor da ciência, o valor das vacinas, que é uma coisa tão importante. A sociedade está vendo a importância das vacinas. E aí, quem sabe, a gente consiga diminuir, apagar de vez a voz de grupos pequenos, mas barulhentos, que ainda acreditam que a Terra é plana, que ainda acreditam que o que eu acho é o certo e não que a evidência científica é mais importante sobre o seu achismo. Ciência não tem espaço para o achismo, ciência são fatos concretos. E eu acho que essa transformação vai contribuir demais para a nossa sociedade, valorizar a importância do seu tratamento, de tomar o remédio na hora certa, na dose certa e como o médico prescreveu. Esse tema é realmente muito interessante. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as novas tecnologias para tratar as doenças no coração. Continue ligado. E
E voltamos com o segundo bloco. E agora o nosso convidado, o médico Silvio Jupato, vai falar o que há de mais novo para tratar os problemas de coração. Doutor, a cardiologia é uma área muito marcada pela tecnologia. Os momentos históricos da cardiologia, a evolução, sempre são marcados por novos adventos que ajudam no tratamento. E eu sei que o senhor é um especialista nesse assunto. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa relação dos tratamentos dos problemas cardíacos e das novas tecnologias que, ao longo do tempo, aprimoraram esses métodos. Legal, Kleber. Você sabe que eu gosto muito de história. Apesar de ser médico, eu gosto muito de história como um todo. Mas a história da medicina, ela me encanta demais, e a história da cardiologia, ela é fantástica. Porque, como você disse, bom, a medicina toda ela tem uma forte relação com o desenvolvimento tecnológico, mas a cardiologia, em especial, é uma das áreas médicas que mais tem envolvimento com as tecnologias. Para você ter uma ideia, né, para situar as pessoas sobre a importância da tecnologia, a relação da cardiologia com a tecnologia, vamos voltar a 120 anos atrás, quando foi desenvolvido um aparelho que hoje as pessoas acham que é um aparelho banal, que é um exame sem valor, e que não é, ele tem um valor fantástico para nós cardiologistas, que é o eletrocardiógrafo. O eletrocardiograma, né, então esse aparelho chamado eletrocardiógrafo, é um aparelho que ele executa uma coisa fantástica, ele consegue captar as ondas eletromagnéticas do coração, a corrente elétrica do coração, que a cada batimento do coração é um conjunto de contração, é a contração de um conjunto de milhares de células do nosso coração, e isso envolve corrente elétrica. E esse equipamento consegue captar isso, essas correntes elétricas, e transformar num gráfico, que é o eletrocardiograma. Então, ninguém consegue imaginar a cardiologia sem a imagem do eletrocardiograma. O eletrocardiograma parece que é a alma da cardiologia, né? Mas isso tem 120 anos, foi em 1903. E até hoje, o eletrocardiograma é a ferramenta básica do cardiologista, depois do estetoscópio e das mãos e dos ouvidos para ouvir o paciente, tocar o paciente, auscultar o seu coração. Aí começa a entrar a tecnologia, começa a entrar os exames. E o primeiro deles é o eletrocardiograma, que até hoje salva milhares de vidas ao redor do mundo, porque é ele que faz o diagnóstico do infarto, que é a doença que mais mata. Bom, passado isso, vamos chegar um pouquinho para perto de 1930, quando a gente conseguiu fazer a primeira cateterização do ser humano em vivo. Essa é uma história linda, foi um cirurgião, não era um cardiologista, era um cirurgião geral, que ele achava que era possível chegar no coração através de caminhos, através do sistema vascular. As pessoas achavam que isso era impossível, que isso resultaria na morte das pessoas. E ele provou nele mesmo, ele se cateterizou a si próprio e levou uma sonda até o seu coração e tirou uma radiografia e provou que era possível chegar no coração sem matar a pessoa. A partir daí nasceu o cateterismo cardíaco, que é uma especialidade, é a minha especialidade, que é a cardiologia intervencionista, e transformou o mundo, e vem transformando o mundo. O cateterismo cardíaco consegue fazer o diagnóstico de dezenas, centenas de doenças, principalmente a doença do coração, das artérias coronárias. É o que mais salva vidas no dia a dia, porque quando a pessoa chega infartada, nós, cardiologistas intervencionistas, somos imediatamente acionados, então nós temos que correr para o hospital para desobstruir essas coronárias. O ecocardiograma, veja, hoje o ecocardiograma consegue nos dar imagens tridimensionais do coração, imagens fantásticas. Conseguimos ver o coração funcionando, se ele está funcionando bem ou não, se as válvulas funcionam bem, se existem comunicações congênitas que não deveriam existir dentro do coração. Então, o volume de tecnologia, hoje nós já conseguimos, através da tomografia do coração, das artérias coronárias, conseguimos enxergar as coronárias sem ter que fazer o cateterismo. A tomografia de coronária ainda não substitui o cateterismo,
mas ela ajuda demais no diagnóstico. Talvez, no futuro próximo, ela venha, de fato, substituir o cateterismo. Parece que caminha a passos largos nessa direção. E hoje nós temos, isso tudo a gente caminhou para miniaturizar os dispositivos. Então, tratamentos que antes precisavam da cirurgia a céu aberto, abrir o peito para acessar o coração, hoje nós já conseguimos fazer através de pequenos orifícios, ou no punho, ou na virilha. O desentupimento de artéria coronária, por exemplo, é isso. Ele consegue substituir, em muitos casos, a cirurgia de ponte de safena. Não quer dizer que ninguém mais precisa operar o coração, não quer dizer que a cirurgia de ponte de safena não é boa, não é nada disso. O problema é que nós temos muitos casos, a maioria dos casos podem ser resolvidos e bem resolvidos através do cateterismo cardíaco. O problema das doenças congênitas, que é aquelas que nascem com as crianças, né, vêm já do útero, com defeitos estruturais do coração, muitos hoje nós conseguimos corrigir através do cateterismo em procedimentos muito rápidos, em que a pessoa vai embora no dia seguinte, a recuperação é muito rápida. E hoje, 2020, nós vivemos, Kleber, um momento de transição bastante impactante do ponto de vista tecnológico no tratamento das doenças das válvulas cardíacas, especialmente da válvula aórtica e da válvula mitral. A válvula aórtica, principalmente, é uma válvula que ela está na saída do nosso coração, é por onde o coração bombeia e o sangue passa por ali para ser distribuído para o corpo todo. E essa válvula, a válvula aórtica, ela trabalha a vida toda sobre um regime de alta pressão, um regime de alta carga de trabalho. Então, ela sofre um desgaste natural. E esse desgaste vai aparecer, os sintomas vão aparecer normalmente na terceira idade, depois dos 60, 65 anos. E o tratamento para o entupimento grave da válvula aórtica, que é o entupimento, é o estreitamento da válvula, o tratamento para isso não tem outro que não seja a troca da válvula. É a cirurgia da troca da válvula, que tem que ser feita a céu aberto, que é um procedimento cruento, mas que, quando necessário, é muito efetivo. O problema, Kleber, é que 30% dos idosos, das pessoas com mais de 65 anos, estão no grupo ou de alto risco ou de muito alto risco cirúrgico, ou às vezes até de risco proibitivo, 30%. E o que acontece com esses 30% de pessoas que estão no grupo de alto risco? Ou elas são operadas sobre um alto risco, e aí o risco e quando eu falo risco de morte, né? Então ela vai ser submetida a um procedimento com alto risco de morte. Outras, o risco é proibitivo. Então nós somos obrigados a deixá-los à sorte da doença, porque eles vão morrer na mesa. Então, existe um ditado do professor Decour que diz o seguinte: se nós não conseguimos tratar clinicamente, nós não estamos autorizados a matar cirurgicamente. Isso é uma frase bastante forte, bastante doída para nós médicos, mas é uma realidade. E hoje nós dispomos de uma tecnologia que é o tratamento, a substituição da válvula aórtica, não mais pela cirurgia a céu aberto, abrindo o peito, mas através de uma incisão na virilha, levando uma nova prótese e implantando ela no local da válvula aórtica. É um procedimento extremamente seguro, com uma recuperação muito rápida, a pessoa tem alta em 48 horas, e a pessoa volta à sua normalidade. De novo, eu volto a citar, a dizer, não é para todo mundo. Não, vamos imaginar que agora uma pessoa que esteja nos ouvindo diz, eu quero esse tratamento, eu tenho essa doença, eu quero esse tratamento. Não é isso. Existem grupos em que esse tratamento é melhor, é igual ou melhor que a cirurgia. Outros, a cirurgia, para outros grupos, a cirurgia para pacientes mais jovens, a cirurgia ainda é o tratamento padrão.
Portanto, a cirurgia da troca da válvula aórtica não acabou, não mudou. Ela continua existindo e ela é o padrão ouro para um grupo grande de pessoas. Porém, para aqueles de risco intermediário, risco alto, risco proibitivo, o implante transcatéter da válvula aórtica, que nós chamamos de TAVI, T-A-V-I, em inglês, Transcatheter Aortic Valve Implantation, isso é uma mudança de paradigma muito grande, que vem causando impacto social no mundo todo. O exemplo mais marcante dessa tecnologia, se você entrar no Google e digitar TAVI Mick Jagger, você vai ver um vídeo do cantor Mick Jagger, do Rolling Stones, tem mais de 70 anos, e que a questão de talvez um ano e meio, ele recebeu esse tratamento de implante da válvula aórtica, do implante percutâneo, e poucos dias depois ele gravou um vídeo dele dançando naquele jeito dele, né, aos 70 e poucos anos, dançando como se ele ainda tivesse 20 anos, com uma válvula recém-operado de uma troca valvar aórtica, o que levaria às vezes meses para ele, através da cirurgia normal, recuperar a sua performance física. Então, doutor, essa é uma tendência e também um desafio da medicina e das tecnologias, desenvolver sistemas, aparelhos cada vez, e tratamentos principalmente, cada vez menos invasivos e menos agressivos. Sim, esse é o caminho natural da medicina, né? A medicina se tornar cada vez mais preventiva, isso é fundamental. Nós temos que pensar na medicina como prevenção, é o primeiro passo. O segundo passo é tornar a medicina minimamente invasiva, cada vez menos invasiva. Hoje nós temos a cirurgia robótica. No Hospital Veracruz, hoje, o volume de cirurgias por robô vem crescendo de maneira fantástica. E cirurgias que antes levariam semanas de recuperação, cirurgias do aparelho digestivo, em questão de 2 dias, esse paciente está com a vida normal, o seu trânsito intestinal, porque quando você abre a barriga e mexe no intestino, ele reage de uma maneira, ele para. E quem já operou ou viu alguém que operou intestino sabe como o pós-operatório é complicado, é demorado. E a cirurgia por robô acelera demais, diminui demais isso. Então, a miniaturização dos dispositivos, tornar a medicina minimamente invasiva, quando ela é necessária, a invasão do corpo, ela é fundamental, é o nosso santo graal. Nós estamos dia a dia procurando se tornar menos invasivos. Vou citar rapidamente o cateterismo cardíaco. Quem lembra, na década de 70, 80, início dos anos 90, para fazer um cateterismo, as pessoas eram bichos de 7 cabeças, as pessoas tinham medo. Elas continuam tendo medo, mas hoje é o procedimento que, se antes tinha que cortar o braço, fazer uma incisão no braço, hoje a gente faz um furinho de menos de 2 milímetros no punho. A gente entra por aqui, pelo punho, e chega até o coração, e faz o cateterismo, e faz angioplastias complexas, através de um pequeno orifício no punho. Então, esse avanço, eu me considero muito feliz, porque eu consegui observar essa evolução tecnológica da medicina muito de perto. Eu consegui viver a introdução de todas essas coisas no nosso dia a dia, e eu sei que, evidentemente, muitas outras estão por chegar e eu não vou poder ver, evidentemente, mas essa transformação é maravilhosa, é muito, muito bacana mesmo. E no próximo bloco, nosso convidado vai falar sobre telemedicina. Será que esse tipo de tratamento é eficiente para pacientes com problemas de coração? O médico vai responder daqui a pouco. Já entramos no último bloco e o Dr. Silvio Jupato vai dar a opinião dele sobre a telemedicina. Se esse tratamento pode ser importante para pacientes com problemas de coração.
No segundo bloco, o senhor falou bastante das tecnologias, contou até uma belíssima história dessa evolução e deu também a noção de qual estágio estão hoje esses aparelhos mais avançados. Porém, outro número é que preocupa. Como o senhor mesmo citou no começo, o aparelho de eletrocardiograma agora é a base do tratamento. E o número da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que em 885 municípios brasileiros simplesmente não existe esse aparelho. E em outros 1.814, quase 2.000 municípios, existe apenas um aparelho desse tipo. Como explicar primeiro, a preocupação em relação a esse número e como explicar essa dificuldade que o país tem ainda de ter acesso a equipamentos tão básicos, doutor? Kleber, olha, isso é um problema nesse país tão grande, né? Dimensões continentais. Veja, nós já estamos cumprindo quase que o primeiro quarto do século XXI e a gente está falando de municípios, 800 municípios, pelo número que você citou, que ainda não tem um equipamento que foi desenvolvido no início do século XX. É absurdo, é um absurdo isso. E vou juntar mais uma coisa nisso, Kleber. Não basta ter o aparelho, tem que saber interpretar aquelas linhas, aqueles gráficos. E o número, se você pegar o número de médicos que não sabem interpretar adequadamente um eletrocardiograma, você vai ver que esse número é muito grande. Tristemente grande. Eu dou aula de eletrocardiograma e a ideia é que a gente habilite cada vez mais pessoas a saberem interpretar corretamente o eletrocardiógrafo, o eletrocardiograma. Porque não adianta você ter o aparelho e não ter a pessoa que saiba ler. Nós temos que capilarizar a medicina por esse país. Precisa haver um plano de carreira para que estimule o médico a estar no interior. Os governos recentes, tanto o que veio antes desse como o atual, entende que o papel que para você capilarizar a medicina basta aumentar o número de faculdades de medicina e sair colocando médico por aí. A revolução dos médicos de pé descalço da China não dá certo. Você precisa de pessoas bem formadas. E medicina é uma ciência difícil. Ela precisa de pessoas que estudem muito, pessoas que gostem de estudar. Porque não adianta você só ter boa vontade. Não adianta você querer só ser bonzinho. Não, você tem que ser um bom médico. Você tem que ser estudioso em todas as áreas. E nós temos que criar mecanismos que seja convidativo para que as pessoas fiquem na sua região. Hoje, as pessoas saem dos seus estados, do norte, do nordeste, vêm fazer residência ou mesmo a graduação no sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e não voltam. Então, o problema é que a medicina ela foi feita de forma elitista? Não. O problema é que não existe estímulo para que as pessoas que saíram das suas cidades natais, do Acre, do Pará, retornem para as suas cidades. Retornem levando para lá o que de melhor elas conseguiram aprender nos grandes centros. Não é aumentar o número de faculdades, mas é aumentar o número de pessoas competentes, bem qualificadas e que tenham prazer em retornar à sua cidade de origem, levando o que há de melhor da ciência, da medicina. E o investimento em saúde, o investimento em tecnologia. Hoje nós temos um sistema de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma ferramenta fundamental que nós temos que preservar, nós temos que tratar o SUS com muito carinho. Mas, infelizmente, a classe política trata o SUS de maneira extremamente inadequada, de uma maneira sem investimento. Então, nós precisamos ter... Medicina é cara, sim. Nós temos que ter racionalidade, nós temos que aprender a distribuir o dinheiro. Mas deixar quanto pior, melhor, ou fazer de conta, deixa do jeito que está bom, isso é o pior caminho. Então, nós temos que realmente capilarizar a medicina.
levar a boa medicina para o interior do Brasil, através de um plano de carreira que estimule os médicos a voltarem aos seus estados, suas cidades de origem. Agora, doutor, tem alguns especialistas, uma corrente que defende a telemedicina justamente para sanar esse problema, para chegar onde hoje os médicos não estão conseguindo chegar. E uma prática que, inclusive, ganhou força durante a pandemia por conta das medidas de isolamento social, que impediram esse contato com o médico, e cada vez mais os profissionais começaram a usar esse recurso da telemedicina. O que o senhor acha dessa ideia e dessa proposta? É viável ou é parcialmente viável? Olha, eu acho ela fantástica. Ela não é de hoje. A ideia da telemedicina ela já é antiga, ela já é utilizada no meio militar há muitas décadas, onde você tem cirurgiões, médicos especialistas num local e através de videoconferência, esses médicos ensinam outros médicos, orientam outros médicos no campo de batalha a tomar decisões, a resolver problemas no campo de batalha. Isso é uma forma de telemedicina. Quer um outro exemplo de telemedicina feita pelo leigo e que é muito legal? Quantas vezes, Kleber, você já viu, e eu tenho certeza que não são poucas, de casos em que o operador do Copom, o operador da Polícia Militar, ajudou a realizar um parto, ajudou uma pessoa a salvar uma vida com uma parada cardíaca em via pública. Isso é telemedicina. E tinha médico? Não. Tinham 2 leigos. E vidas foram salvas, ou vidas foram melhoradas. Então, eu acho a telemedicina fantástica, mas temos que tomar alguns cuidados. Desculpa, nós não podemos banalizar a medicina, a telemedicina. Não podemos usar a telemedicina como um meio de baratear o profissional médico. Porque a ideia que está por trás, uma das ideias que está por trás disso é baratear o trabalho médico. Gente, medicina são 6 anos de faculdade, de muito estudo. Depois desses 6 anos, dependendo da especialidade, para você ter ideia, a minha área de atuação, eu sou cardiologista intervencionista. Eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 anos de residência de clínica médica, mais 2 anos de residência de cardiologia e mais 2 anos de treinamento em hemodinâmica. Ou seja, eu fiz mais uma faculdade para ser o que eu sou hoje, um cardiologista intervencionista. São 2 faculdades para uma profissão. Então, não dá para a gente aceitar que banalizem a nossa profissão, que banalizem o trabalho do médico, da área de saúde como todo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Isso é um veneno para a nossa sociedade. Então, eu acredito sim na telemedicina, eu acho que ela foi fantástica durante agora a nossa pandemia, temos casos muito bacanas, experiências muito frutíferas, e eu acredito que a medicina ela veio para ficar, ela vai ajudar a gente a capilarizar, a otimizar o nosso trabalho, das pessoas não terem que se deslocar de casa até o consultório, porém, temos que tomar cuidado. Porque toda vez que você banaliza a medicina, você valoriza maus profissionais mal formados. E o preço do profissional mal formado, o custo social é muito alto, porque o número de mortes, o número de pessoas, de pacientes com sequelas graves das suas doenças é muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado, mas eu acho que é um caminho sem volta. Doutor, nós estamos chegando na última parte do programa e eu queria usar esse tempo que resta ainda para reforçar para as pessoas a importância do tratamento das doenças cardíacas. Afinal, no país, a estimativa são de 14 milhões de pacientes e 380 mil mortes por ano. É um problema democrático, apesar de haver um grupo de risco, ele está em todas as classes sociais, atinge idades diferentes, todo mundo, em algum momento, preventivamente ou emergencialmente, tem que tomar cuidado? Sim, Kleber. Kleber, hoje a gente pratica, cresce na medicina a ideia da medicina primordial, a medicina preventiva primordial. Antes, nós esperávamos a pessoa adoecer
e a partir dali ela passava a cuidar do seu coração, por exemplo. Infartou ou descobriu que tem entupimento nas artérias coronárias e a partir daí ela passa a cuidar do coração. Não. Hoje nós temos que cuidar antes. Então nós desenvolvemos a medicina preventiva, a prevenção primária. Aquela prevenção que você começa a exercer depois que você desenvolveu a doença é a prevenção secundária. Hoje nós temos a prevenção primária, que é essa: ir ao médico antes de infartar, cuidar da sua pressão, cuidar do seu diabetes, cuidar do seu colesterol, cuidar da sua obesidade, perder peso, ser magro. Temos que buscar uma luta, do mesmo jeito que a gente teve uma luta muito bonita e muito importante, que é a luta contra o tabaco, que foi desenvolvida pelo ministro José Serra, quando ele era ministro da Saúde, e que tem um impacto social hoje muito grande, e que isso tem que ser valorizado. O Brasil hoje é um dos países mais avançados na luta contra o tabagismo. Nós temos que fazer a mesma coisa contra a obesidade. Temos que investir pesado nisso. Outra coisa, Kleber, nós temos que investir na prevenção das crianças, para que elas não se tornem obesas, que elas não se tornem hipertensas precocemente. O infarto, cada vez a gente vê infarto em pessoas cada vez mais jovens, por causa do mau cuidado já na infância, com hábitos alimentares, com alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras, ricos em carboidratos, as bebidas açucaradas. Todos esses alimentos trazem um impacto muito grande lá na vida adulta. Para você ter uma ideia, a aterosclerose, que é a doença, que é a deposição de gordura na parede das artérias, as pessoas acham que ela começa depois dos 30 anos. E não é isso, ela começa aos 5 anos de idade, ela começa lá na infância. Na infância, por quê? Da hora que a mãe trocou o leite materno pela papinha, pronto, ali foi desencadeado um gatilho para começar a acumular gordura na parede das artérias. Esse é um processo lento, é um processo progressivo que leva décadas, que vai se manifestar lá na 4ª, 5ª, 6ª idade de vida. Mas como os nossos hábitos de vida vêm piorando progressivamente, as pessoas cada vez fazem menos atividade física, as crianças não correm mais, as crianças não jogam mais futebol como antes, não brincam mais nem nas quadras dos prédios mais, é difícil as crianças brincarem da própria quadra do prédio. As crianças consumindo alimentos extremamente processados, ricos em carboidratos, gorduras e açúcares, está transformando essas crianças em jovens precocemente doentes, infartando aos 30, antes dos 40 anos de idade. Isso é muito grave para a sociedade. Então, nós temos que ter a prevenção desde a infância, não é depois dos 30 anos. Ir ao médico, ter o hábito de ir ao médico desde a infância. Isso é importante como uma ferramenta de saúde pública. Legal. Doutor, muito valiosas essas dicas, o alerta, então, fundamental. Eu agradeço mais uma vez, né, a sua participação e abro espaço agora para você fazer suas considerações finais, deixar endereços, né? Quem quiser acompanhar seu trabalho, pegar dicas, enfim, das suas redes sociais, dos seus canais de comunicação, o senhor pode ficar à vontade para divulgá-los. Legal, Kleber. Bom, primeiro, quero agradecer demais o convite de vocês. Eu gosto muito de levar para as pessoas, traduzir o conhecimento médico, tentar traduzir o conhecimento médico de uma forma que seja palatável e que seja agradável para as pessoas. Eu acho que esse papel que vocês da mídia desenvolvem de empoderar as pessoas no conhecimento médico, no conhecimento científico, na prevenção, na importância da prevenção, é fundamental. Isso me faz muito bem como pessoa, não como profissional, mas principalmente como pessoa. Então, eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Eu estou... me achar não é muito fácil, porque eu passo a maior parte do tempo dentro de salas de hemodinâmica fazendo cateterismo, mas eu trabalho no Hospital Veracruz, eu trabalho na Unicamp, trabalho no Hospital Oliveira Camargo, aqui em Indaiatuba. Então, procurando o telefone desses hospitais, vai me achar. Eu não tenho um canal
já várias pessoas pedem para que eu tenha o meu canal de divulgação, mas por falta de tempo eu acabo não fazendo isso. E também eu atendo uma vez por mês, porque muito do meu tempo é consumido com cateterismo, mas uma vez por mês, toda primeira segunda-feira do mês, eu atendo no Centro de Medicina Diagnóstica do Hospital Vera Cruz. Eu não sei o telefone agora de cabeça, mas digitando no Google aí, CMD, Hospital Vera Cruz, vai achar, e vai ser um prazer poder conversar e poder ajudar mais e mais pessoas. Muito obrigado, viu, Kleber? E essa foi a nossa entrevista de hoje. Mas se você quiser ver mais, é só acessar as nossas páginas na internet. Pelo Facebook, facebook.com/análise direta, ou então pelo YouTube, youtube.com.br/análise direta. E você pode ainda mandar uma sugestão pelo WhatsApp, nesse número aqui que está aparecendo na sua tela. Até a próxima!